criação de modelos atômicos tem como objetivo ajudar a compreensão da composição da matéria. De maneira simplificada, podemos dizer que uma teoria é um conjunto de leis estabelecidas e aceitas pela comunidade científica, que procura explicar o que está sendo observado. Já os modelos são uma representação parcial dos objetos ou fenômenos que podem auxiliar a compreensão e a construção de uma teoria. O questionamento a respeito que constitui a matéria é muito antigo. Uma das primeiras explicações de que se tem registro para essa questão foi dada por filósofos gregos há mais de 2.300 anos. Segundo eles, a matéria era constituída por partículas extremamente pequenas e indivisíveis, chamadas átomos, palavra de origem grega que significa indivisível. Desde então, muitos cientistas pesquisam e procuram explicar a estrutura dos átomos. John Dalton foi um químico, meteorologista e físico britânico. Foi um dos primeiros cientistas a defender que a matéria é feita de pequenas partículas, os átomos. Nasceu em 6 de setembro de 1766, no Reino Unido, e faleceu em 27 de julho de 1844. Em 1808, ele propôs uma teoria para explicar a constituição da matéria. Para Dalton, a matéria seria formada por substâncias entendidas na época como tipos de matéria, com propriedades bem definidas. Essas substâncias eram compostas de átomos, partículas maciças e indivisíveis, que não podiam ser criadas e nem destruídas. No modelo de Dalton, a diferença entre os tipos de átomo estaria na sua massa e no seu tamanho. Assim, ele propôs que o conjunto de átomos com a mesma massa e o mesmo tamanho constituiria um elemento químico. Dalton propôs símbolos na forma de desenhos para distingui-los. A imagem a seguir são símbolos atômicos de Dalton. Ela foi chamada de bola de bilhar, por causa de seu formato. Ernest Rutherford, o primeiro barão Rutherford de Nelson, foi um físico e químico neozelandês naturalizado britânico, que se tornou conhecido como o pai da física nuclear. Nasceu em 30 de agosto de 1871 e faleceu em 19 de outubro de 1937. Realizou experimentos que refutavam a proposta de que o átomo era indestrutível. Thomson pesquisava a natureza das descargas elétricas por meio de experimentos realizados em um equipamento chamado de tubo de raios catódicos. Com base em seus resultados experimentais, ele identificou partículas com carga negativa, posteriormente denominadas elétrons. Nesse mesmo ano, Thomson propôs um novo modelo atômico, segundo o qual o átomo não seria mais uma partícula única e indivisível, e sim formado por uma esfera de carga positiva com elétrons de carga negativa. E esse modelo ele foi bem conhecido chamado pudim de passas. Rutherford concordava com as ideias de Thomson em relação à estrutura do átomo, porém os experimentos de seu grupo de pesquisas o levaram a conclusões diferentes. As observações de Rutherford e de outros pesquisadores contribuíram para a elaboração de um novo modelo atômico, segundo o qual as partículas com cargas elétricas positivas, chamadas de prótons, ficavam no centro do átomo, formando um núcleo denso, enquanto os elétrons de massa muito menor que a dos prótons estariam girando em torno do núcleo, descrevendo órbitas da região conhecida como eletrosfera. Niels Henrik David Bohr foi um físico dinamarquês cujos trabalhos contribuíram decisivamente para a compreensão da estrutura atômica e da física quântica. Nasceu em 7 de outubro de 1885 e faleceu em 18 de novembro de 1962. Bohr propôs suas ideias com base em experimentos nos quais era realizada a queima de distintos elementos químicos com geração de luz de diferentes cores. Ele associou cada cor a determinada quantidade de energia.
Bohr considerou que átomos dos diversos elementos químicos apresentam elétrons distribuídos em camadas ao redor do núcleo, as quais possuem diferentes níveis de energia. Dessa forma, ao absorver energia, os elétrons dão saltos diferentes e voltarem à camada original. Liberam a luz como uma cor característica daquele elemento. Dessa forma, de acordo com seus resultados experimentais, Bohr complementou o modelo atômico de Rutherford com os seguintes aspectos. A. Os elementos giram em torno do núcleo, formando camadas ou órbitas. B. Cada uma dessas camadas ou órbitas possui um nível de energia e podem comportar um número máximo de elétrons. C. Ao absorver certa quantidade de energia, o elétron salta para uma camada mais energética. Ao retornar à sua camada original, libera a mesma quantidade de energia na forma de luz. Outra importante contribuição para o modelo de Rutherford-Bohr foi o físico inglês James Chadwick, 1891 a 1974, que comprovou experimentalmente a existência de uma partícula eletricamente neutra, o nêutron, prevista teoricamente por Rutherford. Assim, prótons e nêutrons formariam um núcleo, e a eletrosfera seria formada por camadas de energia, nos quais estão localizados os elétrons. No núcleo está concentrada praticamente toda a massa de um átomo, pois a massa de um próton e de um nêutron cerca de 1800 vezes maior do que de um elétron. A evolução dos modelos atômicos, porém, não parou no modelo de Rutherford-Bohr. Outros foram propostos sempre em busca de uma melhor explicação para os fenômenos da matéria.